Ok, nós já temos aqui conosco o Sandro. Sandro, tá me ouvindo? Ouço muito bem, Thiago. Tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tô ótimo. Tentando superar esse momento, mas sob cuidados, então saudável. Que ótimo. Sandro Monaz, CEO da Conexa Educação, vai falar conosco sobre o futuro do trabalho nesse pós-pandemia. Sandro, já sabe quando essa pandemia acaba ou não? Tô vendendo essa informação. Tem que pagar muito bem para entregar. Sandro, fica à vontade. Legal, gente. Obrigado. Primeiro agradecer a todos vocês, Thiago, e um time maravilhoso da Cadmus. Eu tenho uma história muito bacana, que eu tenho muita saudade, assim, é bem emocional a minha relação com a Cadmus. Um dos meus primeiros empregos, quando eu deixei de ser jovem e caipira do interior de Sorocaba, fui para São Paulo, me acolheram muito bem, e parte do que sou hoje eu devo a todo mundo da Cadmus, muito aprendizado, histórias boas aí, time do Alex, Janaína, Rogério, Claudinei, Renato, uma galera muito boa que está aí até hoje. Então, fico muito feliz de ver o sucesso da Cadmus. São pessoas empreendedoras, corajosas e merecem todo o sucesso que eles têm. Muito bem. E aí, eu já estou até vendo aqui no bate-papo, olha, tem gente de Sorocaba aí, legal. Sorocaba tem muita gente boa, tá vendo? Pertinho de São Paulo, estão conosco aqui. Então, boa tarde a todos que nos acompanham. Super prazer estar com vocês. Queria aproveitar o tempo, vou deixar bastante tempo para a gente conversar um pouquinho no final dessa explanação, mas boa parte do que eu quero trazer é um pouco de reflexão sobre para onde a gente está indo e como a gente já vinha enfrentando o desafio do século XXI, né? Como a gente superaria esse movimento de busca por profissionais que fariam diferença no mercado, né? O novo CEO do Facebook, os novos líderes de startups que viriam revolucionar o mundo. E como as escolas formais, as faculdades, a educação, de maneira mundial, contribuiriam para o sucesso disso, para potencializar isso, ou estavam em outro momento, né? Então, o futuro do trabalho tem muito a ver com um novo comportamento da sociedade, do consumidor, que exige novos produtos, e a mudança dos produtos exige novas empresas. Então, é uma cadeia que ela não acaba em si só. Eu trouxe alguns materiais aqui para compartilhar para vocês, então eu vou compartilhar aqui minha tela, deixa eu dar um share aqui. Vamos buscar aqui o PowerPoint, que aí ele vai dando um pouquinho de coloração a essa conversa, né? Então, falar do futuro do trabalho, e nesse momento é mais dinâmico ainda, porque a gente está falando de inovação, né? E essa inovação, ela não é simplesmente ligada à pandemia agora ou ligada à crise. Esse momento ficou muito mais acelerado, mas a gente já vinha sob uma circunstância bastante importante, que era a mudança do comportamento das pessoas. E essa mudança tem um sentido. A palavra que a gente define muito bem para isso é protagonismo. As pessoas saíram de uma situação passiva, onde elas conseguiam, naquele momento, lá atrás, 5, 10, 20 anos atrás, a suportar uma série de questões colocadas pelas empresas, seja para os seus funcionários, seja para os seus clientes, né? Os bancos navegaram durante muito tempo nessas circunstâncias, os bancos tradicionais, né? Você demorava para abrir a sua conta no banco, você tinha que ir lá 300 vezes para conseguir fazer qualquer movimentação, eles não se importavam muito bem ou muito para o cliente, era uma decisão que atendia ao banco e não que atendia necessariamente o consumidor. Quando o consumidor começa a mudar e ele começa a ser mais exigente, ele começa a ter voz, ou seja, ele é protagonista, as empresas começaram a enfrentar problemas. E as startups, as famosas startups, começaram a ganhar mercado porque colocaram uma situação que é o cliente no centro. E aí vai um pouco da mentalidade da transformação digital, né? Que é menos tecnologia e mais mudança de cultura. Então, a palavra protagonismo, acho que ela tem que ser encarada tanto para as empresas, para os seus funcionários, funcionários que têm voz, e também para os seus clientes. Fazer propaganda dos seus produtos não é mais o único recurso ou o melhor recurso para uma empresa. O melhor recurso é quando os seus clientes são embaixadores da marca, são os evangelistas da sua marca. Então, essa foto traduz muito bem esse momento, né? Alguns dizem até que é um retrato fake, mas se a gente pode colocar 200 imagens parecidas com essas, no mundo que a gente vivia lá da pré-história, quando tinham shows presenciais, você pegava um grande show, os artistas não estavam nas fotos, era a gente com o artista no fundo, que é uma situação bastante interessante, né? Os artistas que eram, para muitas pessoas, a questão do ídolo, né, o bem maior, fica nas costas das pessoas nesse momento. E até pouco tempo atrás a gente levava a assinatura para casa. Então tem uma mudança muito rápida sobre como é que as empresas se relacionam com seus funcionários e com seus clientes, onde os seus clientes têm voz.
E aí isso influencia, inclusive, a política, influencia as redes sociais, e a gente vê o momento das redes sociais, que só se aceleram com a pandemia, mas não é uma relação com a pandemia ou uma relação com o coronavírus. Quando as redes sociais dão voz às pessoas e criam um contexto para que eles pudessem falar, a gente vê os presidentes sendo colocados no... Eu vi agora o nosso último bate-papo, colocando os presidentes das empresas no Twitter. Só que por que nem todo mundo tem coragem? Porque o cliente fala, debate. Uma criança, às vezes um jovem de 14 anos, vai na live do nosso presidente, do Bolsonaro, e diz que ele está errado. E quem é que há 20 anos atrás ia fazer isso? Então, essa questão do entendimento de quem tem razão e quem pode falar e pode se posicionar, como acontece nas escolas, a relação do aluno com o professor, acontece do funcionário com o gestor, acontece do cliente com a empresa. Então, há uma revolução no mundo do trabalho, desde a formação até, inclusive, a relação do produto com o seu cliente. Então, o que é que acontece? Esse tipo de mudança, esse tipo de comportamento faz com que a gente deixe de ser importante pelo conhecimento técnico que a gente tem, que é um paradigma importante, e aí para a escola é mais ainda, né? Aquela escola da memorização, de decorar para o vestibular, de decorar para a prova, ela vai ficando para trás, porque essa escola não forma mais um aluno que pode enfrentar os desafios do século XXI, e que esse desafio agora fica em evidente, né, com o Covid, que é atuar em situações inesperadas, em situações de incerteza. Quando você estuda na escola tradicional, você aprende que a resposta está no livro, a teoria responde qualquer situação. A gente não vive mais esse mundo. A resposta não está na teoria, a resposta está na criatividade, a resposta está na competência em criar uma aventura, a coragem de enfrentar essa situação inesperada, de trabalhar em grupo. A gente vê no Covid, quantas pessoas estão se dando mal e quantas pessoas estão trabalhando em grupos multidisciplinares pelo mundo todo, tentando achar a solução para o Covid, criando produtos novos. Então, esse contexto novo gera muito mais oportunidades para as pessoas preparadas, porque é um mundo do trabalho que nasce sem profissionais. Então, esses profissionais que mudam o formato da atuação dele, que é atuar com coragem, com atitude, e fortalecendo o trabalho em grupo, porque as soluções do mundo atual não são soluções simples, que a gente tomava a decisão numa reuniãozinha com 2 pessoas. São soluções complexas, que muitas pessoas precisam atuar juntas, com muitos elementos, grupos multidisciplinares, autônomos. Por isso, de novo, o conceito da agilidade faz muito sentido. Aquela estrutura de comando e controle das empresas para de fazer mais sentido, porque são soluções inesperadas. A decisão não está no gestor da empresa, está com quem está vivendo a proximidade do cliente. Então, é um novo mundo do trabalho, porque é um novo mundo. E aí, se a gente colocar outros elementos, deixa essa conversa ainda mais interessante. Para vocês terem ideia, as escolas privadas brasileiras, a grande formação das escolas privadas brasileiras, e aí estou falando de educação básica, elas formam médicos, engenheiros e advogados. Essas profissões são as que mais vão sofrer impactos, por exemplo, de inteligência artificial e robótica. A gente já vê o diagnóstico de câncer sendo feito com o uso do Watson, por exemplo, da IBM, e com outros algoritmos de inteligência artificial, sendo mais razoáveis, mais rápidos e com mais assertividade do que anos de histórico de um médico. Isso também acontece na advocacia, quando os advogados tentam olhar a jurisprudência para poder fazer a sua nova tese na defesa de um cliente, e inteligência artificial sendo aplicada com respostas mais rápidas e mais assertivas do que a mente humana. Então, há um paradigma entre o que a inteligência artificial vai ocupar no mercado para o trabalhador tradicional, e esse trabalhador tradicional que ficava trabalhando naquela situação onde já era previsível, onde já tinha rotina, vai perder os seus empregos. Então, é o paradoxo de Moravec, né? Fala muito sobre isso. Quer dizer, o que é difícil para o ser humano é simples para a inteligência artificial. E o que é, às vezes, simples para o ser humano, como cortar o cabelo de uma pessoa, é difícil para a inteligência artificial, porque não é um movimento repetitivo, cada pessoa tem um cabelo diferente, tem uma situação diferente. Então, acho que quando a gente olha para o futuro do trabalho, que empregos sumirão e que empregos ficarão, tem muito a ver com a rotina. Se aquela é uma rotina, se o seu emprego hoje, se o seu trabalho hoje está muito ligado à rotina, provavelmente IA vai poder, no futuro breve, fazer o seu papel. Se você tem um trabalho que é bastante focado na criatividade, que todo dia é uma situação diferente, uma decisão diferente, que você precisa levar um pouco de empatia, do entendimento do ser humano,
da emoção, esse emprego provavelmente vai estar preservado e vai ser bastante importante. Obviamente que há um emprego novo nascendo, que são as pessoas que estão produzindo essas novas tecnologias, e aí tem uma imensidão, e eu tenho certeza que a Cadmus deve ter uma centena de vagas abertas procurando pessoas para fazer esse mundo novo. Como também acontece nas empresas de cada um de vocês, que provavelmente tem muitas pessoas ligadas à tecnologia com vagas que a gente não fecha. Mas, por outro lado, muitos empregos vão morrer nos próximos anos, porque sim, além de uma mudança da cultura, uma mudança do comportamento do consumidor, que quer tudo para ontem, personalizado e com muita velocidade, né? com um jeito customizado para dar comodidade no consumo das coisas. Aí ainda vem IA e vem os humanoides, vem a robótica para trazer elementos novos. Então, gente, o mundo mudou e o mundo vai mudando, e sempre que a gente quer tomar uma decisão para ver se está agindo correto ou não, para as empresas tendo sucesso ou não, para o trabalhador novo ter sucesso ou não, é sua proximidade com o cliente. A resposta não está mais na empresa, a resposta não está mais no comando e controle, a resposta está no cliente. É o cliente no centro, é o que faz bem para o cliente, o que simplifica a vida do cliente, o que traz um novo hábito, uma nova experiência de consumo, né? Do contrário, a gente tem empresas que estão cobrando muito mais caro por um produto que, do ponto de vista até físico, ele tem o mesmo valor, mas do ponto de vista da entrega da experiência, ele é infinitamente superior, por isso que ele pode cobrar muito mais caro por essa experiência. Tem alguns exemplos clichês que eu faço questão de mostrar aqui para vocês virem, e aí acho que tem até mais sentido quando eu vi uma pergunta para o bate-papo anterior sobre o Airbnb. As empresas que fizeram a ruptura, né, ou a disrupção dos seus modelos, né, o exemplo do iFood, né, que a gente viu muitos restaurantes tradicionais em várias cidades não topando pagar lá seus 11%, 12% ou até 21% de quando o motoqueiro está junto com a entrega do serviço para o iFood, né? Imagina você vende uma pizza, tem que entregar 21% da sua pizza porque você está colocando o seu catálogo no iFood. Muitos restaurantes tradicionais não quiseram fazer isso. E aí deram a oportunidade para nascer um restaurante que não pagava aluguel, que não estava ali no centro da cidade, que nasceu mais afastado da cidade, um aluguel mais barato, focado na experiência do cliente. Vai com uma caixinha bacana, vai com uma sacolinha legal, vai com um bilhete, vai provocar uma experiência no cliente. Era mais do que o iFood, é muito mais pensando na experiência. E aí, quando entra aquele restaurante de 20 anos, ele entra até para o iFood, mas não entra com mindset digital, do mundo híbrido. Ele manda naquela embalagem ruim, naquela embalagem que abre no caminho, que vaza, e era a melhor comida da cidade há pouco tempo atrás. Então, quando a gente fala de tecnologia, exemplo de um iFood, que rompe a barreira da proximidade das pessoas e ganha uma aceleração nesse momento, nós estamos falando também da cultura de colocar o cliente no centro. Qual é a experiência que a gente entrega no cliente? Isso muda completamente o perfil do profissional das empresas. Então, o futuro do trabalho tem a ver com o sucesso da experiência do cliente. E aí o Nubank veio trazer mais cedo do que qualquer outro banco a ideia da experiência do cliente como questão prioritária. Muitas outras fintechs vieram nesse mesmo movimento. Agora a gente vê, momento pandemia, as televisões tradicionais, os canais, a Rede Globo, vários canais de televisão, não conseguindo, apesar de eles terem subido a audiência, mas tudo que é entretenimento subir a audiência, não é pela performance do canal, e sim porque as pessoas estão em casa, mas você vê a comparação do que cresceu o YouTube nesse período e as lives, e o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, comparada com os canais de TV, é um banho nas televisões tradicionais, porque o YouTube entrou na nova estética, no novo modelo, mais informal, mais genuíno, mais autêntico, e as TVs não se atreveram a fazer isso. Tinha que ter um palco, tinha que ter luz, tinha que ter um controle absurdo sobre as coisas. Então é o exemplo da velha empresa que achava que aquilo tinha valor, e a nova empresa, os YouTubers do momento, que estão acelerando, várias pessoas fazendo palestras por aí, cobrando muito para fazer palestra, fazendo muito mais palestra do que fazia no modelo tradicional, porque conseguiu romper com essa barreira. Então, até no entretenimento, a gente vê que o mundo do trabalho, até de um palestrante, muda quando ele entende a experiência do cliente, ele é mais criativo e menos ligado àquele modelo burocrático tradicional. Aí um último exemplo que eu também trago de novo, parece ser clichê, táxi, Uber, mas aí eu queria fazer uma reflexão que talvez vocês ainda não tenham feito, do mundo híbrido. Também a experiência associada com o mundo híbrido, para as escolas, isso tem sido uma revolução. A gente tem falado, olha, as escolas fecharam no presencial, foram fazer ensino à distância. Não é isso.
Talvez agora, nesse momento, a gente tenha que fazer de maneira remota, mas o futuro não volta a ser mais o presencial. É fazer esses dois mundos se entrelaçarem sem ter fronteira novamente. É embarcar o smartphone na sala de aula, para o smartphone poder retratar as evidências de aprendizagem dos alunos, poder usar os dados a favor da aprendizagem, é a gente romper com a ideia da educação tradicional. Os dados são o novo petróleo do mundo. Então, quando a gente usa o dado a favor da aprendizagem ou a favor dos negócios, que é o que o Uber faz muito bem, né? Entender quem tem que ser VIP, que momento a gente tem que aproximar o veículo daquelas pessoas. Romperam com a questão dos táxis, eu não vou nem mostrar o porquê, que eu tenho certeza que vocês sabem disso. Aí vem a nova revolução e o Covid traz um cenário mais acentuado. O Uber ainda tem motorista, aí a gente começa a olhar o carro autônomo como uma opção para esse momento, porque a gente fala do novo normal, mas talvez a gente tenha vários novos normais. Todo dia vai ser um dia diferente, porque o Covid provavelmente vai ficar com a gente por algum tempo. E aí a gente vai ter que aprender a conviver com isso, como acontece com a questão sanitária, né? No começo bastavam se lavar as mãos. A gente aprendeu no Jornal Nacional, no Fantástico, como é que tinha que lavar as mãos. De repente, só isso não era suficiente. Veio o álcool, aí não podia usar máscara, aí vamos usar a máscara, agora é obrigatório. Nas escolas a gente vai ter que separar as crianças com 1,5 metro de distância. Olha a loucura que vai acontecer nos próximos dias. Então, são vários novos normais que acontecem, a cada dia uma realidade nova. É um mundo de incerteza. Então, o carro autônomo começa a devastar o Uber, que devastou o taxista. E aí o carro autônomo devasta a indústria automobilística, porque se o carro pode ser compartilhado com todo mundo, não precisa mais ter carro. E aí a indústria automobilística, deixando de fabricar tantos carros, ela mata a indústria de seguro, porque eu não preciso contratar seguro, o funileiro, ela devasta até os hospitais, porque metade do que chegava nos hospitais antes do Covid eram acidentes de trânsito, não tem mais acidente de trânsito, não tem mais necessidade de hospital. E aí você tem toda uma cadeia gigantesca tendo que ser reinventada pela mudança do formato do novo tipo de trabalho e da criatividade desses novos negócios. E aí, chegando aqui no final um pouco dessas provocações, para ter um tempinho para a pergunta, trouxe um monte de dado de 2016, e eu vou deixar aqui com o time da Liga Ágil para depois distribuir, porque mesmo antes do Covid já havia um cenário para a gente fazer os nossos negócios digitais. 92% das casas brasileiras, das 69 milhões de residências brasileiras, de casas brasileiras, já tinham acesso ao celular, e desses 99% tinha acesso à internet por esse celular. Então, a gente tinha uma cobertura quase total de 92% das casas à internet. Se era banda A, larga, se era 3G, se era de qualidade, ainda vem outras questões. E já em 2016, esse PNAD aqui do IBGE, já dizia que não era para responder e-mail, como muitas empresas, para os seus funcionários e para os seus clientes, insistem em fazer. Manda e-mail, manda e-mail. Não, os celulares não são mais para isso. É para responder mensagem, é para poder fazer entretenimento, é para ouvir podcast, é para fazer vídeo, e as pessoas começaram a criar um outro ecossistema, que aí eu finalizo o nosso papo aqui com essa provocação. O mundo é o mundo dos vídeos, gente, e aí as empresas têm que olhar para o futuro do trabalho, como se relacionar com seus funcionários, sair desse ecossistema de e-mails, desse spam de e-mails diários, a gente tem 1.000 e-mails por dia, porque o novo jovem, essa geração do milênio, esses nossos jovens que são menos apegados àquela cultura da burocracia e são apegados a propósito. E o que inspira a propósito não é um monte de e-mail, são vídeos das pessoas com emoção, com autenticidade, dos iguais, da empatia. E aí esses vídeos, então, deixam algumas lições para a gente. Então, o que já era tendência, agora é regra. O vídeo é um novo jeito de se comunicar. Então, o seu mundo do trabalho, com os seus funcionários, com os seus clientes, o vídeo é palavra de ordem. E aí tem já no pré-Covid a tendência mostrando que os vídeos iam crescendo de maneira absurda no mundo todo, não era diferente no Brasil, e era vídeo com mobile, era vídeo com celular, que é diferente, inclusive, porque aí a gente vê um monte de gente fazendo aplicações e colocando os seus negócios precisando do desktop. Venda de desktop e tablet no mundo caiu e os smartphones cresceram. Então, nós precisamos ter uma empresa que caiba na mão dos nossos clientes, na mão dos nossos funcionários. Então, o mundo é mobile, o mundo é de vídeo, então o mundo do trabalho tem que pensar por isso. Se é por vídeo, tem aqui um jeito diferente de se comunicar com as pessoas querem ver a autenticidade no que eles falam, querem ver propósito, e o vídeo é o melhor caminho para fazer propósito. Outras lições, as pessoas querem se reconhecer, é o mundo dos iguais, mas também é o mundo da diversidade, todo mundo tem espaço. Essa é a diferença do
da Rede Globo, por exemplo, de um canal aberto do YouTube. No YouTube, o maior canal do mundo, hoje, é um canal de funk brasileiro, que era deixado de lado pela sociedade. Então, de novo, esse novo mundo do trabalho nas empresas é aceitar o diferente e que, para a criatividade das empresas, a diferença faz muito mais sentido. De que não são os professores tradicionais que estão influenciando os novos jovens e os nossos clientes, são os youtubers, os influencers. Então, também tem um jeito novo de fazer publicidade, um jeito novo de falar com os funcionários e um jeito novo de aprender e de passar conhecimento. Por último, o último slide aqui, queria mostrar um movimento que já era grande, cresceu absurdamente, para vocês terem ideia de como a educação muda muito nos próximos anos. Tem um movimento chamado Estude Comigo, que ninguém ensina ninguém. São os canais no YouTube desse movimento. A pessoa fala, vamos estudar agora matemática? Ela abre o notebook dela, começa a estudar matemática, a câmera fica virada para a pessoa. Aí as pessoas do outro lado do canal, nesta live, estão estudando matemática, mas ninguém fala nada, ficam estudando juntos. E aí tem picos de audiência naquele canal, milhares de pessoas assistindo aquele vídeo, que não tem nenhum conteúdo, simplesmente uma pessoa estudando, mostrando empatia. E aí tem vários estudos mostrando isso, de que a concentração das pessoas estudando com alguém é maior do que quando ela está sozinha. Então, olha a revolução que a gente vem passando. Eu queria dizer o seguinte, não se assustem com o momento que nós estamos passando, é um momento de muitas oportunidades, é um momento de muita dor, sem dúvida, de muito cuidado com a saúde das pessoas, mas é um momento de mudança profunda. E as mudanças profundas trazem, sim, as melhores oportunidades, aquelas que ficam por mais tempo e que podem revolucionar o mundo. Então, ou a gente olha para esse momento como um problema, ou a gente olha como oportunidade. A grande questão é que a gente só descobre se era problema ou era oportunidade depois que isso passa. Muitíssimo obrigado e volto com você, Thiago, para algumas perguntas ainda se a gente tiver. Obrigado, Sandro. Ótimo tema. Temos várias perguntas aqui. E eu gostaria de começar com uma minha, né? Eu também sou professor de universidade, e além da universidade, sou pai de 4 filhos, então eu fico vendo o que a escola está pastando nesse exato momento. Várias instituições estão literalmente pastando para se adaptar a essa situação que nós estamos vivendo. E aí eu queria entender um pouco sobre isso, quais seriam as recomendações para essas escolas responderem da melhor forma, e aí eu vou complementar com uma pergunta que me incomoda há um tempão, que é a seguinte: há muito tempo que eu penso que a forma como nós propomos o currículo acadêmico, ele está defasado. Sabe, hoje a gente sobrecarrega o aluno com um monte de matéria que ele não está interessado, ele não está... ele não se interessa por aquela temática, e outros que seriam muito mais interessantes, mais relevantes para o futuro e aquilo que ele sonha como carreira, acabam ficando de lado, e eu acho que às vezes a escola ignora um pouco dessa questão do protagonismo, sabe, que você colocou. O que você pensa a respeito disso? O que você me diz? Como que deveria funcionar a escola nesse sentido? São 2 perguntas que geram mais 2 palestras de mais 2 horas, viu? Mas sintetizando aqui muito rapidamente. As escolas não estavam preparadas, como ninguém estava preparado para esse momento. Claro, algumas escolas já usavam a tecnologia, a plataforma, não como o discurso de sala de matrículas, era de fato um diferencial para melhorar e potencializar a aprendizagem. Essas se deram melhor e fizeram mais rápido, outras não, tiveram que mudar. E aí a mudança, de novo, a tecnologia tinha aí, né? Há muito tempo. Agora, mudar o mindset do professor, fazer com que esse professor que está acostumado com aquela aula tradicional vire um youtuber do dia para a noite. E aí foi o primeiro passo, tá, Thiago? É assim, conseguir mostrar conteúdos na web foi até razoavelmente simples. Nós, da Conexia, a gente colocou 400 escolas no ar em uma semana. A gente pegou 400 escolas presenciais e viramos em escolas online em uma semana. Foi um trabalho de guerra, a gente está na trincheira até hoje. Porque a Conexia faz o desenvolvimento dessas plataformas. Agora, o que é que ficou para a segunda onda? Ficou usar a tecnologia a favor da aprendizagem. Em que sentido? A aprendizagem tem que ser personalizada. A gente não pode cometer o erro do ensino superior, da onde você está comentando. O ensino superior no EAD colocou todo mundo para assistir um vídeo, um PowerPoint, um PDF e um quiz. Igual para todo mundo. Foi simplesmente uma tecnologia para reduzir custo das companhias que estavam listadas em bolsa de valores. A gente não pode fazer isso na educação básica. A educação básica, eu brinco com os donos de escola, que ela não é por redução de custo, é pelo top line, é pelo faturamento, a oferta que você faz. Isso no mundo privado, né? São 40 mil escolas privadas no país, que faturam 60 bilhões de reais todos os anos.
E essas escolas precisam oferecer o que é melhor para esses alunos. E aí, como é que faz isso? É usar o repertório dos alunos, passado, a tecnologia tem que fazer isso, fazer a correta intervenção pedagógica, levando esse repertório e colocando os objetivos de aprendizagem dos alunos, aonde eles querem chegar, como parte dessa trilha personalizada. Não é o que a maioria das escolas estão fazendo, infelizmente. Elas estão colocando aulas ao vivo, quer dizer, o mesmo modelo da aula presencial no digital, e subindo uma série de PDFs e PowerPoint para os alunos. Como educação remota emergencial, faz sentido, mas para o futuro, e nisso que a gente acredita que é a grande oportunidade da educação, é garantir que cada aluno tenha as suas necessidades especiais atendidas, porque aí sim a gente tem a potência daquela pessoa colocada em primeiro lugar. E aí o segundo, a questão do engajamento, se você olha para o aluno e olha para esse aluno de maneira individualizada, é óbvio que ele vai se engajar. O que não dá para se engajar é colocar 40 alunos numa sala de aula, um professor falar como se todo mundo tivesse o mesmo nível de conhecimento, alguns estão acima e não progridem, mais a gente não estica, e alguns estão abaixo e não conseguem acompanhar. E aí você faz o que a gente chama de educação medíocre, todo mundo nivelado pela média. Muitos vão ficar pelo caminho. É verdade. Tem uma bastante interessante aqui. Você acredita que essa mudança de comportamento das pessoas e do consumidor e tudo mais deveria, de alguma forma, ser de responsabilidade das instituições educacionais, não? Olha, eu acho que a educação é a grande base da sociedade, né? Por isso eu tenho debatido tanto o tema da educação. A gente não pode, a gente está fazendo de tudo, inclusive, para ajudar as escolas públicas, né? Porque o mercado privado do Brasil é muito sofisticado. As pessoas não sabem disso, porque a gente vê aquele número do PISA, né? O Brasil lá perto da posição 60, mas a educação privada, a nossa, é muito, muito sofisticada. Então, a educação é a base de tudo para uma sociedade melhor, não tem dúvida. Então, quando a gente olha lá a maneira das crianças consumirem, usarem o dinheiro, falar com o outro, o uso da empatia, o cuidado com o meio ambiente, sustentabilidade, são os verdadeiros propósitos da educação, né? Então, quando a gente começa a deixar de lado aquelas questões do conteúdo muito denso, maciço, só para o vestibular, a gente não cria uma sociedade melhor. Então, sim, eu acho que claro, a família, mas a escola tem um papel importante e ela pode ocupar um papel de ainda mais destaque do que ela tinha, aproveitando esse momento. Legal. Acaba que, na verdade, a pergunta ela vai na direção de colocar a escola como responsável, mas, na verdade, o ser humano tomou esse protagonismo, né, de uma maneira totalmente diferente. Ele não é mais tão refém assim das instituições, né? Você colocou muito bem, ele vai para frente, aquela foto de estudo, né? Legal, ele está ali, mas eu estou aqui, eu estou ali e estou vendo ele, né? Então, essa questão do protagonismo é muito bacana. Tem uma outra aqui que também é bem legal. Você acha que a cultura digital que está sendo acelerada aí pela pandemia vai romper de alguma forma essas barreiras e falta de desejo que as pessoas muitas vezes têm e muitas pessoas sofrem disso, essa falta de vontade de aprender? Olha, tem um pouco de comportamento das pessoas, né? Isso é inegável. Acho que a educação, de uma maneira geral, tem que ser atrativa. Por isso a gente usa muito edutainment, né? Gamificação na educação. Tem vários elementos que a gente vem trazendo, aprendendo com outros setores. A gente vem colocando esse tipo de situação, inclusive nos ambientes de consumo, em plataformas digitais, no varejo e tudo mais. Então, sim, eu acho que esse momento, a transformação digital, a cultura digital, tem elementos para ficar mais atrativa para qualquer pessoa, desde a forma de consumo, quanto também da educação. Agora, de novo, tem que respeitar a tecnologia, né? A tecnologia não vai mudar. A criatividade de como a gente vai usar a tecnologia em favor dessa individualização, da comodidade, da simplificação é que vai fazer a diferença. Subir um PDF e um PowerPoint na nuvem não vai resolver e não vai motivar. Pelo contrário, vai desmotivar o aluno. Exatamente, concordo. Concordo contigo. Uma última aqui, o protagonismo se entendido como afirmação individual, essa é bastante interessante. O protagonismo se entendido como afirmação individual, ao qual você se refere, não pode ir de encontro ao esvaziamento da subjetividade, do ego, dos méritos e culpas individuais, necessário para a mudança de cultura mencionada nas palestras anteriores? Olha, é uma questão filosófica, né? Filosófica. Eu acho que a gente vive uma sociedade onde as pessoas são prioridade e o bem comum está acima do bem individual, né? Acho que o Brasil sofre disso nesse momento, as empresas sofrem disso. E aí, por isso, quando a gente tem propósito, a gente arrebata as almas, né? Quando a gente tem missão e visão apenas na parede das empresas, ela arrebata funcionários dentro de uma rotina burocrática. Então,
acho que a melhor resposta é de que sim, a sociedade pode ser melhor, as pessoas vão se organizar através de propósitos, e a gente tem uma grande oportunidade nas mãos de olhar para o outro. O Covid está mostrando que o brasileiro é muito solidário, né? E as empresas também estão se colocando num patamar de exposição maior do que elas tinham antes. Então, sim, é uma luta, né, do bem comum contra o bem individual, mas a gente está caminhando para essa direção. Excelente, Sandro. Nosso tempo acabou. Muito obrigado. Foi um ótimo tema esse que você trouxe. Eu espero que o pessoal tenha curtido. Tem alguns parabéns chegando aqui no chat que eu estou dando uma olhada. Muito obrigado mais uma vez e continua sintonizado aí com a gente até a sua próxima aula, que eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Tem uma live daqui a pouco, saindo de uma e indo para outra. Obrigado, Sandro. Legal, super obrigado. Tchau, tchau. Valeu, gente.